Meus amigos, estamos com a equipe que está nos trabalhos da reorganização do PDDU aqui em Santo Antônio de Jesus. O André Juazeiro, Renata Ladeia e Ana Cristina Neves. Já estão aqui com a gente na nossa mesa. Vamos bater um papo. Está tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde, Leles. Boa tarde, ouvinte da Rádio Clube. Está tudo ótimo. Estamos chegando aí para mais um dia de trabalho no município de Santo Antônio de Jesus. Disponível aqui para esse bate-papo com você. Quando a primeira entrevista de Genival, depois que ele assumiu a prefeitura, eu perguntei a ele, disse, prefeito, o que é que o senhor vai fazer para arrumar Santo Antônio de Jesus para daqui a 5 anos, mais ou menos, a ponte está chegando aí. A expectativa é de um crescimento extraordinário para a cidade. Se não organizar agora, não vai crescer organizada, vai crescer desordenadamente, como é o caso hoje de Santo Antônio de Jesus. Ele disse, Leles, a minha prioridade é o PDDU da cidade. Eu digo, ok, parabéns, está pensando muito bem. E hoje vocês estão aí, a gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui. Deixa eu ouvir um pouquinho Ana Cristina Neves. Está tudo bem, Ana Cristina? Ela é coordenadora do projeto. Isso. Tá? E que faz parte desse grupo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estarmos aqui, abrindo esse espaço para mostrar o nosso trabalho, para ouvir, né, os santo-antonienses, e espero, né, que tenhamos assim, bons trabalhos, bons resultados, porque nosso empenho será assim, será garantido, né? Estamos aqui realmente para mudar e transformar o que for necessário para o crescimento e desenvolvimento de Santo Antônio de Jesus. Muito bem. Renata Ladeia. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvintes do seu programa. Com muita satisfação, né? O agradecimento de ter esse momento aqui, essa oportunidade da gente estar falando sobre o nosso trabalho, sobre o PDDU, né? Sobre a revisão do plano e, principalmente, como eu sou responsável, né, pela parte de mobilização social e comunicação, contar com com toda a população do município para participar e se envolver nesse trabalho. Nesse trabalho, né? Muito importante. André, como foi que vocês encontraram esse projeto do PDDU aqui? Porque já estava começando a pegar mofo, né? Engavetado há muito tempo aqui em Santo Antônio. Como é que vocês encontraram e a visão de vocês? Vamos lá. O plano diretor de Santo Antônio, ele é um plano que foi aprovado em 2004, mas está sendo elaborado, foi elaborado no início dos anos 2000, né? Então ele teve um tempo de trabalho e foi aprovado na Câmara de Vereadores em 2004. Então, portanto, já está, inclusive, vencido em termos de prazo legal, né? O Estatuto da Cidade já recomenda a revisão do plano diretor com 10 anos, né? Então já estamos aí com 6 anos de atraso, pelo menos, né, da revisão desse plano. Nós participamos da licitação da Prefeitura, né, e fomos contratados. A URB é uma empresa especializada em planejamento urbano, né, o próprio nome da empresa diz isso, né, URB Planejamento. Ela faz isso já há 20 anos, tem os profissionais todos especialistas nessa área, com mestrado e doutorado em planejamento territorial, então é uma equipe muito preparada. A Cristina é arquiteta urbanista, mestre em planejamento urbano, a Renara é turismóloga e tem também mestrado em desenvolvimento regional, né? Eu também sou arquiteto e também tenho mestrado na área de planejamento urbano e regional, e toda a nossa equipe tem esse perfil, né? Então é uma equipe muito bem formada e com muita experiência, então a gente está assim, realmente com a expectativa de poder agregar muito ao plano de Santo Antônio de Jesus, que está realmente defasado, precisando de uma renovação de fato. A cidade está crescendo bastante e realmente vai crescer mais com a ponte Salvador-Itaparica. Essa ponte, ela não é só a relação com Salvador que vai melhorar, mas também vai ser importante uma relação com Porto Sul, que também a FIOL está em construção, voltou para construir, o Porto Sul também virou uma realidade, e Santo Antônio de Jesus está mais ou menos no meio do caminho, né, entre lá a região de Ilhéus e Salvador, principalmente nesse corredor que se cria com a ponte Itaparica e aproxima o sul da Bahia de Salvador. Então, realmente a perspectiva de Santo Antônio de Jesus é ter um crescimento grande a partir disso.
né, de ter escritórios aqui de serviço que possam atender Porto Sul e possam atender Salvador, que hoje não acontece, né? Salvador hoje é uma cidade inchada, não tem mais onde crescer, não tem mais onde morar. E essas alternativas de Ilha de Itaparica e de entorno da ilha que se encaixa em Santo Antônio, que é um grande centro nesse vetor, a perspectiva é essa. Então, se você não se planejar direito, né, se o plano diretor não for bem feito, se as pessoas não entenderem da importância dele e respeitarem depois, que também não é só planejar, né, Lelis? A gente está vendo aí, no Brasil inteiro, né, não é uma questão da Bahia nem de Santo Antônio, mesmo as cidades que têm um bom plano, elas não estão crescendo da forma correta, porque as pessoas não respeitam o plano, né? Fazem a revelia do município sem alvará, constrói, depois fica lá o problema, e a gente precisa também pensar como é que a gente vai gerir esse plano, que é a segunda parte do nosso projeto. Tem o plano e tem o instrumento de gestão. Esse trabalho que vocês estão fazendo do PDTU, no caso, vocês estão, digamos assim, dando uma acompanhada no projeto da ponte, sim, para fazer um trabalho mais ou menos para receber eles? Eu vou te dizer mais. Nós estamos, por uma coincidência, nós também vencemos uma licitação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Salvador, né, que pega os 13 municípios, inclusive Ilha de Itaparica. E um dos cenários, né, desse plano diretor da região metropolitana é a ponte, e a gente está acompanhando de dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano o projeto da ponte, e já está fazendo o cenário de crescimento disso. Por isso que eu estou te dizendo, eu estudei o cenário de crescimento da ilha com ponte e estou entendendo que esse cenário não se encerra na ilha. Ele vai realmente correr. Valência já vai ter um empreendimento grande dos chineses aí que toda foi região, anunciado. Né? Então a região aqui, todo mundo aí que está de Jaguaripe adiante, né, passou da ilha, vai ter impacto, o impacto vai ser grande. Nesse trabalho de vocês estão pensando também uma área para a construção de um aeroporto? Então, não, no nosso trabalho não. Aqui, eu conheço um projeto, né, o Estado da Bahia está projetando um novo aeroporto para o Estado. Para aqui, para Santo Antônio? Não, para Santo Antônio não, para o Estado. E aonde vai ser? No sul da Bahia, por conta do Porto Sul, a tendência, né? Isso é um projeto que está nascendo, então eu não posso nem falar. Primeiro que eu não falo em nome do governo da Bahia, né, mas eu acompanho os estudos. Claro. Né? Eu sei que o Porto Sul ele pode direcionar um projeto de aeroporto para essa região. Não sei exatamente em qual local, existe uma Nós já temos um em Valença, né? Exatamente. Que atende mais o pessoal da Bahia Maricultura. Isso, mas Maricultura da Bahia. eu estou falando de um aeroporto de um porte maior, que possa transportar carga e pessoas de um determinado porte. Né? Esses aeroportos mais para turismo, para um público mais local, não é exatamente o caso, né? Porque a segunda pista de Salvador não saiu. Então, o aeroporto de Salvador também está estagnado em termos de possibilidade de crescimento. Eu tive conhecimento, essa semana, de que a China está querendo criar uma cidade justamente para receber o povo dele que está vindo para cá trabalhar na construção dessa ponte. E que me falou, parece que vai ficar em torno de mais ou menos 7 mil pessoas. Bom, eu fiquei parado assim, analisando. Quando eu trabalhava em banco, eu trabalhei na cidade de Serrinha. E Teofilândia é pertinho de Serrinha, né? E a Vale do Rio Doce foi para lá, para exploração de minérios e ouro e tal. E eles pegaram uma área grande de Teofilândia, uma área grande, e construíram a cidade dele lá dentro. Todos que trabalhavam no Vale do Rio Doce já tinham casa para morar, sem precisar estar alugando casa, no caso, em Serrinha. Então, falando, não tinha estrutura nenhuma. A maior cidade naquela região era Serrinha. Aí eu fiquei pensando, não tem como analisar Santo Antônio de Jesus, uma área grande, e o município tentar negociar com ele para que essa cidade seja construída aqui dentro de Santo Antônio? Eu acho que tem uma interpretação errada do projeto que foi anunciado. Né? Na verdade, é um projeto imobiliário. Eles estão fazendo, entendendo que o vetor de crescimento do Estado está vindo para a região sul a partir da ponte, eles estão identificando em Valença, esse é o lugar onde eles identificaram, para fazer uma cidade sustentável. Não é a cidade para trabalhador da ponte, né? Até porque não vão ter 7 mil empregados chineses aqui. Né? Não tem como, né? Nossa lei trabalhista nem deixariam. Né? Eles têm um compromisso de contratar localmente, e não é, e é muita tecnologia, então não é
não é tão intensivo em pessoal, o tipo de obra que vai ser feito, né? É muito equipamento, muita tecnologia e não tanta gente assim. E o compromisso que foi assinado é de contratação de mão de obra local. Foi uma exigência do governo do estado da Bahia no edital. Né? Muito bem pensado dessa forma, né? Não, eu acho que sim. Deixa renda, né, para os municípios. Será uma fonte de emprego para a claro, cidade, né? Para a Ilha de Itaparica, principalmente. E outra, se não for possível construir essa cidade aqui dentro, claro, a cidade aqui é que vai alugar muita casa, né? Exatamente. Aí o aluguel vai acontecer, isso não tem dúvida. Mas vamos falar do PDDU, né? Vamos lá. Tecnicamente, eu não sei falar nada, eu quero ouvir vocês. Pronto, vou falar um pouco, Lelis, do nosso plano de trabalho, tá? Para que a gente situe o seu ouvinte aí, em que ponto a gente está. A gente fala muito de Santo Antônio de Jesus, cresce, mas o povo, quando vem para Santo Antônio, só quer montar um comércio. Você vê aí a confusão do atacarejo. Só querem montar um comércio dentro da cidade, no centro da cidade. E no caso desse PDDU, eu acredito que vocês vão querer expandir. Claro. Pensar a cidade porque ela vai expandir. Não é a gente que quer, a cidade vai expandir, independente da gente querer, né? Então, o nosso trabalho é ordenar a cidade para quando acontecer essa expansão, não acontecer desordenadamente, né? Acontecer de uma forma sustentável, que não tenha engarrafamentos, que não tenha uma quantidade muito grande de pessoas para o mesmo centro de fluxo. Então, uma das coisas que é nosso conceito, que a gente vai ter que debater com a cidade, né, o plano diretor é construído num debate com a sociedade. Não é a vontade de André Juazeiro, nem de Ana Cristina, nem de Renara. Né? É a vontade do cidadão de Santo Antônio. Mas nós vamos trazer um ferramental técnico para dar suporte às decisões. Né? Uma das do nossos conceitos de planejamento é que a gente precisa reforçar outras centralidades, né? outras localidades com serviço suficiente, com comércio suficiente, para que as pessoas não se desloquem tanto, né? E não concentrem tudo naquela regiãozinha, naquela via que já está saturada, né? E aí vai ser um caos se a cidade dobra. Imagine, hoje já está uma confusão aquele centro em termos de uso, porque está muito saturado. Imagine se daqui dobra a população, ou se 100 mil pessoas a mais, enfim, é impossível você manter uma quantidade de serviços concentrada mais ali. Então, precisamos entender qual é o novo vetor de crescimento, como é que a gente estrutura um novo centro para que a cidade tenha um respiro, né? Diminua o trânsito e divida, né, essa procura por serviço. Vocês mexem, não sei se é com vocês isso, mexem na área na rede de esgoto? Não, isso não. Isso aí seria um plano de saneamento, ele envolve água, esgoto e resíduos sólidos. A gente faz isso também, mas não é esse trabalho que está sendo contratado. Certo. É mais para o desenvolvimento do município. Urbano, territorial. A zona rural tornar-se zona urbana, por exemplo? Pode ser, se for uma tendência, se a zona rural tiver já uma localidade, né, urbana crescendo o suficiente, que a gente precisa ordenar em termos urbanos, então você define um perímetro urbano ali e define as regras. E como é que vocês têm analisado a cidade para fazer esse trabalho? Olha, hoje, vamos lá, a gente está começando o diagnóstico agora, então é isso uma coisa importante que a gente precisa passar aqui para o seu ouvinte. Esse diagnóstico ele tem 3 leituras, Leris. Uma leitura é nossa, dos técnicos da URB, que vamos chegar aqui, vamos ter a nossa opinião, e vamos ficar caladinho, não vamos dizer a ninguém. Vamos ouvir a sociedade primeiro, né, que a gente chama leitura social. As pessoas vão se colocar em seminários e oficinas que a gente tem agendadas por contrato e reuniões em todas essas localidades. Vamos conversar com as pessoas de cada lugar. E vamos fazer esse diagnóstico para entender como é que vocês estão enxergando, né? Porque quem está vivendo o dia a dia ali tem muito mais informação e condição de falar sobre o lugar do que eu tenho, que estou chegando agora olhando com o olhar de fora. E depois vamos fazer um terceiro diagnóstico, uma terceira leitura, que é dos gestores públicos, tanto da administração municipal como de empresas prestadoras de serviço público, né? Embasa, Coelba, quem trata do lixo, enfim. E aí a gente vai montar um diagnóstico que chama síntese, com um balanceamento dessas leituras e mostrando onde é que estão os conflitos e sinergias. A partir daí, a gente faz um grande seminário apresentando esse diagnóstico para começar a ouvir propostas para a solução daqueles problemas que nós identificamos, né? E as direções de crescimento, enfim. Aí começa o debate realmente da organização urbana. E é um debate que normalmente leva 1 ou 2 meses, com várias oficinas. Só colocando aqui, desculpe, Lelis. Nessas leituras, é bom a gente frisar, né, a gente sempre chama atenção a esse detalhe, que não existe uma leitura
correta. Então, a minha leitura, que eu sou técnica, não é mais correta do que a leitura do social da pessoa que eu escutei no conselho ou um representante de bairro. Então, não é isso. Nós escutamos todos, então, e fazemos uma leitura síntese e colocamos para a sociedade depois, quando ele fala assim, essa leitura síntese vai ser apresentada num seminário aberto a toda a população, para que possa ouvir todo esse diagnóstico, escutar todas as leituras, para poder a gente depois partir para a proposição. Uhum. E só complementando o que Ana Cristina e o André falou, aí na questão do diagnóstico social, vem o papel da mobilização da sociedade, onde a gente vai entrar em contato com a sociedade, já está entrando, na verdade, né, ouvindo do outro lado, para colocar e para ver qual é a realidade. Como é que o povo de Santo Antônio quer ver Santo Antônio daqui a um tempo, como vê agora, né, e o que pensa como o sentimento de pertencimento de ser santantoniense. Então, esse é o momento que a gente vai ouvir bastante a sociedade. Como o André disse, quem mais conhece o território são vocês. Verdade. E aí a gente vai fazer ações que vão envolver as secretarias, vão envolver os jovens, né, diversos públicos, para a gente obter todo esse conteúdo, para a gente fazer o diagnóstico social. Muito bem. Qual o período que vocês levam com esse trabalho? O contrato é um contrato de 10 meses, Lelis, mas a prefeitura tem solicitado muito que a gente tente avançar num período mais curto, né? Nós fizemos esse compromisso com o prefeito, ele acha que a gente, ele precisa muito que isso fique pronto mais rápido, que realmente precisa ter uma ordenação. Só que a gente tem muito cuidado na hora de a gente falar em reduzir prazo, porque a consulta à sociedade ela precisa ser bem feita, ela precisa ter o prazo de maturação necessário. Então, a gente está se planejando para 8 meses, tá? Para ver se termina em 8 meses. Então, já fizemos tem um mês de trabalho, então teriam mais 7. Mas com todo o cuidado necessário, porque se a gente precisar fazer mais reuniões, discutir mais, aumentar o debate, a gente vai ter que espichar e voltar para os 9 ou para 10 meses. Não vamos deixar o debate... não vamos deixar faltar debate, porque senão depois a gente faz rápido e depois tem contestação social, Ministério Público, enfim. Aí a gente dá 2 passos para frente, ou 1 passo para frente para dar 2 para trás, né? A gente pensa dessa forma. Mas vamos tentar fazer isso em mais 7 meses. Vocês já ouviram a sociedade? Já fizemos um seminário, onde a gente apresentou o plano de trabalho e ouvimos já algumas sugestões já nesse momento do plano de trabalho. Mas agora é que começa o processo de escuta social. Estamos começando hoje. Viemos aqui para agendar um concurso que a gente vai fazer com o jovem. A Renata pode falar um pouco mais desse concurso. As ações de oficinas e reuniões públicas, audiências. E deixar aqui também, Lelis, o espaço aberto, né, de comunicação. A gente tem um Instagram, se você me permitir, eu gostaria de falar, né, para que todo mundo possa seguir. E nosso site, né? Então, o Instagram, @PDDU_SAJ, SAJ, e o nosso site, www.pddusage.com.br. Lá contém todas as informações, as notícias, os documentos que estão sendo elaborados, o Espaço Cidadão, que é um espaço de comunicação onde qualquer pessoa do município pode se cadastrar e passar informações, perguntas. Então, é um espaço aberto. Sugestões, é um espaço aberto de interlocução e de ouvir, né? Isso é importante. Porque, assim, temos que lembrar que estamos vivendo um momento atípico, né, de pandemia. Verdade. E, então, tivemos que reinventar, né, os canais de comunicação e fazer com que a gente não perca, né, essa proximidade, né, ainda que não seja física, mas que a gente que consiga o máximo que puder, né, recolher essas informações, obter essas informações. Então, a gente tem empenhado, né, em divulgar os nossos canais, né, para que os ouvintes, os participantes tenham acesso e que possam colocar suas opiniões. Vamos divulgar, né, para quem tem dúvida em relação, a gente está falando de oficina, falando de seminários, serão divulgados com antecedência, né, nos nossos canais, com vocês. Então, assim, aguardem, vocês serão comunicados para que todos possam participar.
Queremos sempre estar aqui no seu programa, falando sobre as Muito ações, né? Queremos sempre ter essa oportunidade, essa porta aqui aberta, Com né? certeza. E o importante também destacar é que a gente vai trabalhar com todos os públicos, né? Não com os empresários, com as associações, com as ONGs, com o público juvenil. A gente tem algumas ações, Lelis, como o André falou, que eu gostaria de comentar, que é uma ação de mobilização, cujo projeto é Mandando a Letra. A gente vai trabalhar com o público juvenil. Já entramos em contato com a Secretaria de Educação do município, onde a gente vai fazer um concurso de vídeos, né? Esses vídeos vão ter temas voltados para a questão do diagnóstico social do território. Então, serão para o público, o ensino fundamental, o 9º ano, tá? E o pessoal do EAGE, né, Cris? E Educação para adultos, adultos e jovens, e o outro que eu não me lembrei aqui. E a gente já está começando a fazer esse trabalho, onde a gente vai fazer essa ação. Adaptamos para a realidade da pandemia, porque seria uma ação em loco, né? Como a gente não sabe como é que está a situação ainda do retorno às aulas, temos que adaptar com a realidade que a gente tem. E a gente sabe que a internet, né, hoje aqui tem um grande espaço e tem uma, como é que eu posso dizer, uma área grande, né, delimitada, que consegue absorver a quantidade da população da zona urbana e da zona rural. Isso, a gente tem tido essa preocupação, viu, Leris? Com pandemia, né? O processo participativo, normalmente, ele é muito presencial, é dentro da comunidade, é conversando com as pessoas lá no local, não tem como você fazer diferente. Com pandemia e os protocolos de segurança aí para a saúde, né, para a preservação tanto da comunidade quanto da equipe técnica, a gente tem tentado fazer essas reuniões online. Até por isso, estamos atrasando um pouquinho esse calendário de escuta da comunidade para poder ver se a gente consegue fazer presencial, né? Então, a gente está aqui ainda discutindo com a prefeitura o plano de trabalho. Se a gente começa a avançar com escutas online, ou se a gente dá um tempinho mais para ver se a situação melhora, para a gente poder ouvir em loco, que a gente gosta muito de estar dentro da comunidade ouvindo. Ouvindo o desejo da população, né? Exatamente. E eu, particularmente, adoro, viu? Sentar, entrar numa comunidade, conversar e tomar um cafezinho, viu? E é nesse horário do cafezinho aí que a troca é boa, né, não? Aí o cafezinho Seu Jorge, uma delícia. O cafezinho Seu Jorge é uma delícia, né, Elane? Tem por aí, Elane, atender o pessoal? Tem o cafezinho Seu Jorge. Já experimentando. Foi. Que ótimo, muito importante. Bom, pois não, pode falar. Não, eu acho que talvez seja importante falar que é o norteador, né? Quando o plano diretor é isso que a gente já discutiu aqui, né? No final do planejamento, a gente vai dar um norte para esse crescimento. Então, a gente está vendo aí, né? Me entristece um pouco, né? Mas eu sei que é isso, é assim em todo lugar, não é aqui. Quando chega um empreendimento grande, é uma polêmica muito grande, mas me entristece a discussão em função de um empreendimento pontual, local, quando a gente gostaria de estar discutindo o macro, né? Qual é a tendência da cidade, o que a cidade quer para o futuro. Para a partir daí a gente pensar, esse empreendimento cabe aqui ou não cabe, né? Mas enfim, eu sei que ninguém pode esperar, né? A vida não para até que o PDDU fique pronto, né? Então a gente tem que enfrentar essas situações aí e vamos discutir também os casos pontuais aí na hora que for necessário. Muito bem. Vocês têm mais algum esclarecimento? Não, acho que fomos... Vai surgir muita necessidade e oportunidade, né, para você? Podemos sempre estar aqui com você, né? Com certeza. Trazer aqui... Qualquer dúvida, ou vocês querem falar com a sociedade de um modo em geral, nós estamos às ordens. Ou divulgar nossas ações, As ações, claro. E o povo quer ouvir. O povo quer ouvir. E a gente quer aqui mobilizar o povo. A gente quer que o povo entre no site, a gente quer que o povo entre no Instagram. Convida aí o pessoal, Welles. Fala aí, Instagram, @PDDU. Gente, site www.pddusage.com.br. O nosso Instagram, @PDDU_Sage. Entrem lá, façam perguntas, sugestões. Estamos aqui para ouvir vocês, tá? Precisamos ouvir vocês, queremos ouvir vocês. Vocês que vão fazer a diferença e a construção desse plano diretor. Muito bem. Obrigado, Lelis. Obrigada, gente, pelo espaço. Pode contar com a gente, se precisar. Muito obrigado. André, um abraço, irmão.